Boa noite. Estamos com essa live. Comunicação para conexão, com a psicóloga Mariana Del Monte. Essa live foi o Ministério de Casais, né, que está promovendo. Era para o Daniel estar comigo para fazer essa live, porém ele teve que viajar para Curitiba ontem e só retorna amanhã. Então, somente eu e a Mari. Então, só estou aguardando assim que ela entrar aqui. Pronto, a Mari entrou. Oi! Já entrou, que rápido! Muito rápido, né? Sim, nossa! Hoje a conexão parece que muito bem funcionando, né? Porque não é sempre que tá assim. Ai, que bom, Mari. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. E você, Si? Tudo bem, graças a Deus também. Obrigada, né? Primeiramente, quero agradecer a sua disposição de estar com a gente conversando sobre esse tema tão importante, né, Sim. nos relacionamentos. E eu queria, né, que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. Não sei se o som tá bom. Tá ótimo. Você tá me ouvindo bem e me vendo bem? Tô ouvindo e vendo perfeitamente. Ótimo. Eu também, Si, tá ótimo para mim. Tô te ouvindo, Ai, te que vendo bom. super bem, o som tá chegando bem. Qualquer coisa você me avisa, que pode, nesse horário, como é um horário muito cheio, pode ser Uhum, travadinha, né? tá bom. Mas Então, então, Mari, fala um pouquinho. começando então me apresentando, né? Primeiro agradecendo o convite mais uma vez, né? Se a gente tentou essa data, né? Ao longo aí dos últimos meses e que bom que chegou agora na reta final do ano e deu certo, né? De fato a gente Amém. conseguiu. É um prazer para mim de verdade estar aqui. Eu super agradeço, né? Tenho um carinho especial pela PIB, pelo pessoal da PIB. E te agradeço por lembrar de mim, né, Si, nesse tema, que é um tema que, na minha percepção, é um tema essencial, importantíssimo, né? Eu sou psicóloga, Uhum. já começando a minha apresentação, né? E eu trabalho com casais. Eu lembro do primeiro casal que eu atendi ainda no meu estágio, né? Eu trabalho com casais, famílias e atendimento clínico de adultos. E eu lembro desse primeiro casal que eu atendi, né? Lá no meu estágio em psicologia clínica sistêmica, aí em Florianópolis, né? Onde vocês estão. E eu lembro, isso foi mais ou menos em 2001, né? E eu lembro que já naquela época eu estava finalizando a minha graduação de psicologia e eu lembro que me chamou muito a atenção, né? O quanto que, de fato, a comunicação é uma questão central nos relacionamentos Uhum. íntimos, especialmente nos relacionamentos de casal, que é onde a gente, de fato, pode e deve buscar essa intimidade emocional, que eu vou falar um pouquinho ao longo da live, tá? Tá. Mas, então, eu sou psicóloga, né? Eu me formei na Federal de Santa Catarina e morei, eu sou de Florianópolis, né? Morei aí alguns bons anos, 25 anos, e saí de Florianópolis para ir para São Paulo para fazer o meu mestrado. Eu fiz meu mestrado nessa área também de família e casais. E aí era para ficar 2 anos, né, em São Paulo, depois voltar para Florianópolis, que era onde eu já tinha iniciado o meu consultório clínico, já tinha iniciado também o meu trabalho em empresas, que eu trabalho também muito em empresas com desenvolvimento humano, desenvolvimento de líderes, né? E aí Uhum. acabei ficando 10 anos em São Paulo, montei de novo o consultório lá, né? Depois o meu marido veio transferido para Brasília, isso já tem uns 6 anos, mais ou menos. E aí aqui eu de novo abri o consultório, então até hoje eu trabalho em todos esses anos atendendo casais, famílias, adultos, né? E Uhum. apaixonada, sim. Vejo que isso é o meu propósito de vida, a minha missão, né? Me sinto conectada com os meus dons, talentos, quando eu estou realmente exercendo, né? E para mim, de fato, é um prazer poder compartilhar um pouquinho de todo esse conhecimento, né? Aqui em Brasília, tem um ano que eu finalizei na Universidade de Brasília o meu doutorado, que também foi na área de conjugalidade, de casais, né? E, e aí, de lá,
para cá. Eu gosto muito de compartilhar o conhecimento, a minha experiência, porque eu sei de fato que tem muita coisa na ciência que pode nos ajudar. Uhum. Ai, que bom, Mari. Bom, eu já ouvi muitas vezes você falando sobre a comunicação, né? E para mim, eu pensei em você e falei, nossa, a Mari é sensacional, não é só porque é minha amiga, né? Mas eu tenho uma admiração muito grande e é muito bom ouvi-la falar, né? Então, eu espero que esse tempo seja um tempo muito bom, né? Que a gente aprenda bem, bastante, os casais possam estar realmente absorvendo, né, tudo que for falado, refletindo a respeito, e que possam, né, colocar em prática algumas coisas, se Deus quiser, se Deus permitir, né, que seja uma live gostosa também. Mari, fala então um pouquinho o que é a comunicação para conexão. Sim, vamos lá, Si. E eu agradeço aí, né, o feedback. Que bom que você já ouviu algumas lives eu falando que esse é um tema realmente que eu falo bastante. E de verdade, né, Si, é muito genuíno aquilo que eu falo, né? E eu trago sempre com muita energia, porque para mim é muito fácil acreditar, né, em tudo isso que eu falo. E justamente porque eu trabalho com isso há tantos anos, né? Então eu vejo diante dos meus olhos o quanto pequenas, grandes mudanças que a gente pode fazer na nossa comunicação, nos nossos relacionamentos, são muito poderosos. Então eu vejo isso acontecendo nos casais que eu atendo, eu vivo isso na minha relação, claro, né? Acabou de entrar na live, não sei se ele vai conseguir ficar, porque ele está no meio de um compromisso, ele disse que ia tentar entrar, mas eu e ele, a gente está o tempo inteiro exercitando essa comunicação para conexão. E quando a gente fala, já respondendo a tua pergunta, né? Quando a gente fala de comunicação para conexão, de fato a gente está falando-se de uma comunicação que não acontece no automático da vida, percebe? Que não acontece na correria do dia a dia, né? Que ela não está, muitas vezes, sobrecarregada, imersa pela quantidade de afazeres, de tarefas, de pesos, de sobrecargas que a vida traz, né? Então, a comunicação para conexão, ela é uma comunicação mais consciente. É quando a gente liga do automático e a gente, de fato, ativa, né, a nossa consciência e a nossa intencionalidade. Ou seja, a gente se comunica com o outro de uma forma intencional. A gente coloca, né, intenção, a gente é propositivo, a gente está consciente naquilo que a gente quer comunicar. Especialmente quando a gente, pelo autoconhecimento do casal, já sabe que são situações que podem ser geradoras de conflito. Então, especialmente momentos em que a gente já conhece o casal, né? O casal já se conhece e já sabe que existem situações que são mais propensas a gerar conflito, né? Então, aí sim, ainda mais essa comunicação vai precisar ser consciente, se desconectar, né, do automático, poder se conectar consigo mesmo e com o outro. E aí, sim, tem até um provérbio que eu escolhi, tem tantos que falam de comunicação, né? Mas eu escolhi um que diz assim, né? Que quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Até anotei ele aqui para não esquecer, né? Que é o provérbio 21:23. E tem até uma outra versão que diz assim, o que guarda a boca e a língua, guarda da angústia a sua alma. Então, o que isso fala? Exatamente o que a gente estava falando antes, né? De uma comunicação que possui esse elemento do autocontrole, que ela não está solta, ela não está no automático, né? Ela não está fluindo de uma forma que passa por cima do outro, que passa por cima das necessidades. E então, quando eu dou conta de fazer isso, de fato, eu estou, né, atuando intencionalmente para a construção do relacionamento. Então, a comunicação, ela pode ser uma ferramenta, um recurso para construir a relação de casal, né? Ou ela pode ser o inverso também, né? Ela pode também
destruir, desgastar o casal por meio da comunicação agressiva, violenta, que a gente vai falar um pouquinho já já. Uhum. Mari, assim, eu quero te ouvir, né? Eu não sei nem o que falar, mas assim, como a comunicação, ela realmente, ela precisa ser feita de forma consciente, né? Porque se eu não penso, tudo assim vem da minha cabeça, né? Eu falo, e aí falo da maneira errada, né? Com o tom errado, enfim. E às vezes não consigo atingir o objetivo que eu quero, né? Isso mesmo, né? Então, se é isso mesmo. E tem uma coisa assim muito forte assim que eu vejo, né? Muito comum, muito frequente, muito forte que eu vejo, por exemplo, nos casais que eu atendo, que existe um mito inconsciente de que a relação de casal, a partir do momento que se casa, está pronta. Percebe? A gente até sabe racionalmente que isso não é uma verdade. Mas muitas vezes vive na prática como se, a partir do momento que casou, a relação está pronta, né? Então, como se o casamento fosse o final feliz, digamos assim, né? Fosse o fim do final feliz mesmo, né? Só que quando a gente se dá conta que o casamento é como se fosse, né? A relação a dois é como se fosse um organismo vivo que a gente precisa alimentar, que a gente precisa nutrir, isso muda de figura, né? E a gente pode reordenar, inclusive, reordenar as nossas prioridades, né? E a comunicação, como eu estava falando, ela é um desses elementos que contribui para a construção do casal e que, de fato, está totalmente relacionada com quando a gente olha para os estudos e pesquisas de conjugalidade, né? Inclusive, eu tenho alguns comigo que eu estou sempre pesquisando, olhando, super recentes e no nível mais alto de ciência, de pesquisas randomizadas, mostram que a comunicação ela está diretamente relacionada com o nível de satisfação que se experimenta no casamento, por exemplo. Percebe? Então, né, a comunicação sempre é um elemento que vai contribuir ou para a construção ou para o desgaste e para aquilo que a gente se sente satisfeito ou não no relacionamento, né? E quando a gente olha para os estudos de casal, Cíntia, a gente considera, né, os estudos, por exemplo, da terapia sistêmica, que é uma das abordagens que trabalha muito, né, investiga muito os processos dinâmicas de casal, a gente entende que o casal, ele tem, para ser um casal saudável, que é como a gente chama, né, ou um casal funcional, que é como a gente chama na psicologia tecnicamente, ele precisa ter um tripé, né? E o tripé desse casal saudável, ele se constitui de 3 grandes elementos, que é o respeito, a confiança e a intimidade. E é muito interessante porque esses 3 pilares, né, do tripé do casal saudável são pilares que envolvem diretamente a questão da comunicação. Né? Então, assim, a comunicação ela está totalmente relacionada ao respeito, por exemplo, que é o primeiro do pilar. Porque se eu me sinto, né, agredida por meio de uma comunicação agressiva, né, do outro, por exemplo, é claro que eu vou me sentir desrespeitada. Percebe? Ainda que o outro não tenha a intenção de me desrespeitar. E a gente vai falar disso. O segundo pilar, por exemplo, da confiança, do tripé do casal saudável, a confiança ela é essencial na comunicação. Por quê? Porque quando existe essa confiança, eu posso me comunicar de uma forma mais aberta na minha relação a dois, né? Então, se eu não tenho confiança, eu tenho medo do quê? De ser julgada. Eu tenho medo de ser rejeitada, por exemplo, por algo que eu vou dizer ou pela forma que eu vou me expressar. Eu piso em ovos. Como é comum, viu, Cíntia, assim, dos casais terem membros, um ou outro, não necessariamente a mulher, não necessariamente o homem, pode ser um dos dois, que pisam em ovos na relação. Né? Porque tem medo da interpretação do outro, medo de ser mal interpretado, medo de ser julgado, medo de se armar aquele campo minado, né? Do ataque ou defesa, que pode a qualquer momento estourar uma bomba.
percebe? Que é o campo minado, né? E o terceiro pilar, que é o pilar da intimidade, esse é comunicação na veia, né? Porque, de fato, para um casal construir intimidade, ele vai precisar dessa comunicação aberta, ele vai precisar dessa comunicação que a gente chama de vulnerável, que eu vou falar um pouquinho quando eu falar dos elementos da comunicação que conecta lá no final da live, né? Eu quero deixar algo prático no final, tá? Isso. Então, assim, é essencial, né? E tudo isso também, pensando nesse tripé, justamente porque a comunicação, ela também tem esse poder de desconectar o casal, que é como a gente falava, né? Então, quando que essa comunicação ela pode desconectar o casal? Por exemplo, quando ela se torna uma comunicação agressiva, né? O que é uma comunicação agressiva? É uma comunicação, por exemplo, com um tom de voz ríspido. É uma comunicação, por exemplo, onde a gente entende que o nível de tolerância, de paciência, né? Ele não está num nível que permite a pessoa se expressar sem escapar aquela emoção que está ali presente, que é o que a gente chama da inteligência emocional, né? Então, para eu me comunicar de uma forma não agressiva, não violenta, eu preciso também ter inteligência emocional para dar conta, por exemplo, muitas vezes, de me autogerir, de fazer a autogestão, a autoadministração das minhas emoções. Vai ter momentos, por exemplo, que eu vou precisar sair de cena, sair do momento da discussão para voltar depois, quando as minhas emoções já estiverem mais autogeridas, né? Para que eu não simplesmente coloque ali tudo aquilo que está borbulhando dentro de mim. Percebe? Então, é muito importante esse nível de consciência, né? De autoconsciência para eu poder comunicar. E o dia a dia de um casal, ele é cheio, né? Ele é repleto, muitas vezes, de momentos de sobrecarga, ainda mais agora, nesse momento de pandemia, né? Que a gente está vivendo. Eu fui chamada por vários lugares para falar sobre essa questão dos relacionamentos na pandemia, os relacionamentos conjugais, a própria questão do distanciamento emocional, muitas vezes, que se gera, né? Com base no excesso de convivência que traz desgaste, que pode trazer conflito. Mas por isso que é muito importante estarmos atentos a essas microagressões que podem partir de nós e quando partem do outro, a gente poder também se comunicar com aquela microagressão do outro de uma forma que a gente não entre no campo minado, por mais difícil que seja, né? Claro que é difícil quando a gente recebe ali uma seta, né? É muito difícil a gente controlar as nossas emoções. Mas quando a gente exercita e passa a internalizar e até a dominar, né? Alguns recursos da comunicação, a gente pode sim responder de uma forma sábia. Responder de uma forma que possa gerar conexão no casal, mesmo vindo com uma microagressão, do que desconexão. Porque a tendência mais natural do ser humano, qual que é? Né? É ação e reação. Se eu me sinto atacada, não quer nem dizer que eu fui atacada. Mas se eu interpreto que eu fui atacada, eu vou precisar me defender. Isso é né, a lei da ação e reação. Não que precise ser assim, mas é normalmente como funciona. Né? Quando a gente estuda a neurociência e a neuropsicologia, a gente entende o funcionamento do cérebro, a gente entende que 54% do cérebro, das reações do cérebro que acontecem e que influenciam o comportamento do ser humano, elas acontecem, a porcentagem de 54% das nossas reações são primitivas. O que isso quer dizer? Elas vêm da causa e efeito, da ação e reação. Né? A gente vai precisar lutar ou se defender. Mas, quando a gente está consciente desse nosso mecanismo, desse nosso funcionamento, o que a gente pode fazer? Nos autogerir. E a gente pode trazer os recursos, exercitar os recursos, praticar recursos de comunicação
para não gerar distanciamento emocional, distanciamento da relação, porque isso é o mais comum, né? E é muito comum também que os casais e que o ser humano de forma geral, né? E a cultura brasileira principalmente, quem já morou em outros países, especialmente países da Europa, norte-americanos, né? Sabe que aqui no Brasil a gente tem uma tendência mais forte de fugir dos conflitos nos relacionamentos. A gente evita os conflitos, a gente não foi ensinado, né, a lidar com isso desde criança. A gente não tem esse nível de assertividade, muitas vezes, que um europeu tem. Eu trabalhei em empresas multinacionais, né, trabalhei numa, por exemplo, holandesa, que isso eu vivi na pele, eu ouvia isso, né, o quanto que esse nível de assertividade diante de um conflito era colocado justamente para não aumentar esse conflito, né? Mas para tratar de uma forma direta sem trazer para o pessoal. Então, isso também é um recurso no casal, né? De poder, de fato, olhar para esse conflito, de uma forma positiva, porque o conflito, ele pode ser muito positivo, porque os conflitos, eles nascem das diferenças, né? Eles nascem daquilo que as pessoas pensam de formas diferentes, elas agem de formas diferentes, né? E nisso pode sim gerar ali um conflito, ou o que a gente chama também de ruído da comunicação. E para poder, de fato, né, não gerar isso, eu vou precisar, de novo, estar consciente, né, do processo que está acontecendo, justamente para eu poder identificar aquilo que está se passando no meu mundo interior, para eu poder também entender o que está se passando ali no mundo interior do meu parceiro, para poder me comunicar a partir disso. E não me comunicar por meio, por exemplo, dos julgamentos, das acusações, dos xingamentos, que é quando já começa a escalar, né? Ter a escalada da comunicação violenta, por exemplo, da comunicação agressiva, né? Eu começo a falar, por exemplo, numa forma autoritária, muitas vezes, né? Que coloca o meu tom de voz num lugar de superioridade, né? Muitas vezes dando ordens para o outro, muitas vezes de forma irônica ou sarcástica, que são outras formas agressivas de se comunicar. Né? Se é por aí mesmo, vou indo, porque eu sei que pode ir indo. Na verdade, assim, começa a passar um monte de coisa na minha cabeça, né, querendo perguntar, mas eu me identifiquei em algumas coisas. E aí eu fiquei pensando, gente, olha só, às vezes, né, o meu tom de voz, às vezes um sarcasmo, como a gente precisa realmente... Eu pensei na questão do amadurecimento, né? Então, assim, eu pensei, nossa, eu hoje sou diferente do que eu era quando eu estava recém-casada, né? Quando eu era recém-casada, era briga o tempo inteiro, porque eu querendo, né, me impor e ele querendo falar mais alto, então era sempre, né, um querendo sobressair, né, o outro. E foi muito tempo, assim, né? Até o momento que eu acho que a gente realmente se deu conta de que não podíamos ir por esse caminho, né? Nós precisávamos aprender a comunicar, né? A crescermos juntos, né? A gente brinca que nós não estamos num jogo de tênis, né? Ou ping-pong, mas sim de frescobol, né? Eu acho que tem muito disso, né? Que é um querendo o melhor do outro, né? Então, como isso é importante. E a minha vontade é de perguntar um monte de coisa, mas continua aí no teu planejamento que vai ser perfeito. Sim, mas isso que você está falando faz todo sentido. Inclusive, se tem alguém nos assistindo ou que vai nos assistir, porque a live vai ficar gravada, né? Conhece esse texto, vale muito a pena pesquisar no Google, vai achar fácil, que é o casamento, ou o casal tênis e o casal frescobol, porque é isso mesmo, né? Porque isso se trata de um paradigma também que existe na mente humana.
um paradigma muito destrutivo para os relacionamentos, especialmente os relacionamentos de casais, que é onde o nível de maior intimidade e conexão pode acontecer, né? Que é o paradigma do quê? Da vítima e do vilão, do certo e do errado, né? Do culpado e do inocente. E quando, de fato, existe um conflito numa relação, né? Por exemplo, ou quando existe uma comunicação que não é harmoniosa, que não é transparente, aberta, assertiva, fluida, no bom sentido, o que a gente entende? Que é mais natural que o ser humano entre nesse paradigma. Ah, se o outro falou comigo num tom ríspido, naturalmente eu vou me sentir vítima desse tom, né? Claro, e pode ter gatilhos internos dentro desse outro, por exemplo, sobrecarga externa de trabalho, né? Filhos pequenos num casal, eu vejo no consultório que é um contexto extremamente estressor para o casal, mais ainda o casal vai precisar trabalhar na parceria, né? Da comunicação, mas fico que eu tô nesse paradigma, por isso a autoconsciência é o primeiro elemento, já estou adiantando aqui o final da live, né? A autopercepção e a autoconsciência é o primeiríssimo elemento, né, de uma comunicação que possa gerar conexão. Por quê? Porque eu preciso perceber se eu estou atuando nesse paradigma. Se eu estou lá no frescobol ou se eu estou no tênis, que é o paradigma da competição, né? Que é o paradigma do ele está certo, eu estou errado. Para que eu possa sair desse paradigma. Eu só posso sair, fazer a escolha de sair desse paradigma se eu estou consciente que esse paradigma está operando ali no nosso meio. E isso tem a ver com maturidade, sim, como você falou, né? Por isso que o conflito é importante também, né? Por isso que a gente precisa usar o conflito como uma ferramenta, inclusive, para fazer os ajustes na comunicação e fazer os ajustes na relação como um todo, né? Mas essa conversa aberta sobre aquilo que são as nossas diferenças e a gente poder nos olhar um pouquinho com os olhos do outro é o que pode, inclusive, nos ajudar a crescer nessa maturidade. Porque senão, o que vai acontecer se tapete, né? Eu digo que todo casal tem um tapete, infelizmente. Principalmente os casais mais novos ou com menos maturidade emocional, né? Ele tem um casal, ele tem um tapete que ele vai colocando muitas coisas ali por baixo do tapete. Ou porque não quer enfrentar, tem medo do conflito, não tem os recursos, acha que o tempo vai resolver ou vai melhorar. E a tendência é que o tempo não resolva, né? Claro, o tempo passando e tudo isso que vai para debaixo do tapete não for sendo trabalhado por meio de uma comunicação aberta, claro que a tendência é trazer um desgaste muito grande, né? Ou mesmo a própria desconexão da relação. E acaba se tornando o que a gente vê muito, né? Eu vejo muito, claro que eu sou enviesada, porque eu só atendo casais que me procuram porque tem questões a resolver, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, para a estatística de divórcio no mundo hoje, que é de 52%, a gente entende que tem algum problema aí, né? Claro que tem coisas que precisam ser olhadas, né? Então, o conflito é isso, né? Quando ele é gerido, administrado, ele pode gerar essa conexão. Por isso que existiu uma máxima nos estudos de casais que diziam que casais que não têm conflitos, eles podem tender mais ao divórcio, por incrível que pareça, né? Por quê? Porque muitas vezes é impossível não ter conflito, né? Se impossível um casal que convive, ainda mais agora nesse tempo que a gente está de maior proximidade física por conta da pandemia, são muitos conflitos. Claro, a gente não vai conseguir resolver todos na hora, mas a gente vai precisar, sim, parar em alguns momentos para poder, de fato, falar sobre aquilo que está acontecendo, né? E isso é diferente de DR, percebe? Existe diferenças muito grandes entre discutir a relação, que já é muito avaliado negativamente, como de ter conversas autênticas, abertas, aonde o principal elemento dessa conversa é a escuta, né? É a escuta ativa, é a empatia, que eu vou falar depois como um elemento, vou falar um pouquinho mais dela, né? Agora, tem uma coisa muito interessante que eu vejo, nos casais, né? E que os estudos também trazem isso,
do quanto que muitas vezes, justamente por essas diferenças, não só diferenças de ideias, mas diferenças de criações, né? Então são duas pessoas que vieram de famílias muito diferentes, com valores diferentes, por mais que eles tenham talvez valores principais muito parecidos, até porque senão talvez nem seriam um casal, né? Mas tem outros valores periféricos que muitas vezes têm importância diferente para eles. E isso pode gerar conflitos. Diferenças na criação de filhos, por exemplo, né? Então, traz conflitos para o casal. E muitas vezes, mesmo uma mesma realidade, tá? Uma mesma situação, um mesmo conflito, por exemplo, pode ser percebido de formas completamente diferentes por duas pessoas que são um casal. Eu vejo isso demais no consultório. Por isso que, numa discussão, né, num conflito, mais do que discutir o meu ponto de vista, percebe? Mais do que discutir a minha razão, eu preciso sair do paradigma certo e errado, de buscar quem está certo e quem está errado, do paradigma jogo de tênis, né? Do paradigma eu sou vítima, ele é o vilão, para entrar no paradigma trabalho em equipe. Né? Então, como é que a gente pode ser uma equipe, ser um time, o casal, para poder olhar, ele estar de um lado e olhar o problema do outro lado, percebe? Então, se de fato, né, como é que eu consigo fazer isso? Quando eu falo menos das ideias, quando eu falo menos do meu ponto de vista, e quando eu falo mais, se daquilo que é o principal elemento, e agora talvez venha o principal, né, ponto dessa live, o principal elemento que pode gerar conexão nos casais e nas relações, que é quando eu dou conta, né, de comunicar as minhas necessidades que não estão sendo atendidas porque aquele conflito está acontecendo. E eu já vou explicar isso melhor, tá? Mas só antes de explicar isso, eu vou trazer aquele exemplo clássico que eu trabalho bastante com os casais, inclusive, que é aquele que você já deve ter visto, e muitas pessoas que estão nos assistindo também já devem ter visto, porque ele é passado aqui, tipo memes, né? Que são passados pelo WhatsApp, e vários que eu recebo de casais eu guardo, né? Para depois palestras, trabalhar com os meus casais. Como eu faço grupo de WhatsApp com os casais que eu atendo, eu acabo trabalhando essas figurinhas. E tem uma que foi muito passada, eu já recebi várias vezes, até hoje recebo, que é excelente, que ela mostra o quê? Ela mostra um casal diante de, por exemplo, eu tô aqui, você tá aí, né? E aí, o que tem no nosso meio? Eu vejo um 6. O que você vê? Um 9. Né? Então, essa é clássica e que quando a gente tem essa consciência, a gente pode lembrar disso na hora do conflito, na hora que a comunicação ali criou um ruído, emperrou, que não necessariamente aquilo que eu estou vendo, o outro está vendo. Percebe? E isso não quer dizer que eu estou errada. Não quer dizer que o outro está errado. Percebe? Porque se eu estou vendo um 6, eu estou vendo um 6. Porque a minha realidade, as minhas crenças, a minha criação, o meu modo de funcionamento psicológico, a forma como o meu cérebro, a minha mente funciona, né? As minhas experiências que me moldaram, me fazem ver nessa situação um 6. E você vê um 9. E aí? Quem está certa? Não, aí não. Estou vendo 6 aqui. Não, Mari, sou eu. Percebe? Então, assim, não tem... a gente precisa entender que as pessoas são diferentes e elas interpretam a mesma realidade de formas diferentes e nem por isso um está certo e o outro está errado. Sair desse paradigma, é libertador, né? Então, por exemplo, eu trago isso para os meus conflitos, né, conjugais. Por exemplo, estou ali num problema de comunicação com meu marido ou em alguma questão, eu penso, qual é o 9 que ele está vendo? Né? O que ele... Eu busco fazer esse exercício para mim. Porque eu quero, né? Se criou ali um ruído, eu estou comprometida com a construção
e com o crescimento da minha relação. Então, eu não quero que a minha imaturidade, né, possa desgastar a minha relação ao ponto, talvez, que ela se perca e que seja até difícil depois de voltar. Né? Então, é um movimento intencional. Eu tenho essa intenção de estar comprometida com a minha relação. E isso faz toda a diferença, né? Até aqui, tudo bem, Cis? Senão eu vou caminhar para... Vai, pode. Tá tudo ótimo. Tá bom. Se também, viu, Cis, as pessoas que estão assistindo quiserem enviar perguntas, a gente pode também ir respondendo. Não tem problema a gente parar no meio, né? Tá. Que várias pessoas foram colocando alguns comentários, gostaram do casamento como exemplo, como um organismo vivo que deve ser tratado diariamente, é isso mesmo, né? Se a gente não entende o casal, a relação a dois, o casamento como um organismo vivo, a gente não vai colocar alimento nele e ele vai morrer, né? Ele vai se desgastar e vai gerar distanciamento emocional. E o número de divórcios hoje mostra isso, né? E muitos casamentos são levados muito tempo como fachada mesmo, né? Como imagem. E isso é muito, muito triste, sim. Porque o casamento, ele é a relação mais íntima que um ser humano pode experimentar. Em todos os níveis. Todos, né? Físico, emocional, espiritual, emocional. E por ser né, por ele ter essa configuração, ele pode ser para nós uma fonte de energia muito grande. Quando? Quando ele se propõe, porque ele tem essa proposta, né? Quando ele dá conta, quando esses dois integrantes que formam o casal dão conta de transformar o casamento, a relação, numa fonte de suprimento, de atendimento de necessidades emocionais e psicológicas. Percebe? O que isso quer dizer? Por exemplo, a necessidade de pertencimento. Por exemplo, a necessidade de vínculo que todo ser humano tem. Né? O ser humano ele tem necessidade de pertencer. Ele tem necessidade de se vincular, de se conectar. Né? Isso é nosso. A gente é assim da nossa Constituição. Deus fez assim. Né? A gente é assim. Então, o casamento ele tem esse poder. Esse poder de suprir, atender necessidades emocionais universais do ser humano. E quando a gente se sente atendido nessas necessidades, por meio da relação a dois, a gente se sente conectado na relação. Essa é a forma de construir a relação. E a gente se sente mais o quê? Mais feliz. Né? A gente se sente mais motivado para a vida. Claro, né? O meu casamento, a minha relação a dois se transformou numa fonte de energia para mim. Né? É o meu porto seguro. Percebe? Quando ele dá conta de atender as minhas necessidades. Sendo assim, qual é a coisa mais importante que a gente precisa comunicar numa relação a dois? As nossas necessidades. Percebe? Só que muitas vezes, justamente por a gente não ter autoconhecimento e a gente não ter autoconsciência, autopercepção de nós mesmos, a gente não sabe quais são as necessidades, as nossas necessidades. A gente está desconectado delas. A gente está vivendo uma vida focado no externo, né? A gente está vivendo uma vida conectado em tudo aquilo que nos desconecta da gente mesmo e das relações. Então, está consciente, por exemplo, de qual necessidade minha está em jogo num determinado conflito, por exemplo, né? Então, quer ver um exemplo aqui prático, né? Se, por exemplo, o outro, né, comunica comigo, meu marido, por exemplo, comunica comigo de uma forma ríspida, agressiva, qual é a tendência mais natural que a gente falou no início da live? Eu vou precisar me defender, né? Não que eu precise, mas o meu auto, especialmente se eu não estou desenvolvida nisso, vai me levar a me defender, né? Então, o que eu vou dizer? Ai, seu grosso, você é grosso, né? Você é estúpido, precisa falar desse jeito, né? Então, a nossa tendência já é ação-reação.
Quando a gente tem esse trabalho, né, de autoconexão, de autopercepção, de percepção do outro, quando a gente saiu desse paradigma de vítima e vilão, certo ou errado, o que a gente faz? A gente busca a primeiríssima coisa, se conectar com a gente mesmo. O que essa fala dele gerou em mim, né? Essa fala gerou em mim um sentimento de tristeza. Poxa, né? Eu me sinto triste de ele ter falado assim comigo. Por quê? Qual é a minha necessidade que foi ferida? Talvez a minha necessidade de ser valorizada, né? De ser reconhecida em algo que eu estava fazendo ali por ele, pela família, pelos filhos, e ele, ao invés de me reconhecer, me lascou uma fala agressiva, ríspida, impaciente, né? Quando a gente está consciente desse processo, e esse exemplozinho aqui que eu estou dando, tá, Si? Ele é um exemplo muito trabalhado por uma... A gente não falou dela, a gente falou rapidamente, mas por uma forma de comunicação que hoje tem sido cada vez mais divulgada, e graças a Deus por isso, que é a comunicação não violenta, a CNV, para quem conhece, né? Depois eu vou indicar o livro. E ela se sentir, né, pego por alguma forma, eu poder sair do meu ponto de vista, sair do vítima-vilão, sair do ataque, do julgamento e entrar na conexão. Eu me autoconectar, o que eu estou sentindo, qual necessidade minha foi ferida, para eu poder me comunicar a partir disso. Percebe? Mais do que comunicar a minha defesa, a minha reação à fala do outro. E aí é totalmente diferente eu falar, né? Seu grosso, você foi grosso comigo, você foi estúpido comigo, né? Do que eu falar, nossa, sabia que quando você fala desse jeito eu me sinto muito triste, porque eu tenho necessidade de ser valorizada, né? Eu tenho necessidade de ser reconhecida nisso que eu estou tentando fazer pela gente. Eu tenho necessidade, sei lá, de harmonia, de mais harmonia na nossa família, no nosso dia a dia, né? E eu posso também, se usar a minha autoconexão para me conectar com o outro. Deixa eu também compreender por que será que ele agiu comigo dessa forma ríspida. Será que é algum gatilho interno dele que eu não tenho nada a ver? Ou será que é algum gatilho que a própria relação causou? Talvez alguma fala que eu falei que também ele não gosta, mas também nunca teve abertura de comunicar. Percebe? E aí a gente vai poder falar sobre isso, para poder construir essa parceria, para a gente poder chegar numa comunicação mais afinada. Dá trabalho? Dá trabalho. Claro que dá trabalho. Quem disse que casar não daria trabalho? Quem disse que casar vem pronto? Que se relacionar a dois vem pronto, né? Não vem. A gente precisa construir, precisa desenvolver, precisa treinar e exercitar alguns recursos da mesma forma que a gente exercita, por exemplo, músculos quando a gente vai na musculação. Exercício físico. Quando a gente, por exemplo, estuda tanto, né? Para poder ter uma carreira boa, né? Ter um bom trabalho, faz os cursos que o trabalho indica. A gente vai precisar exercitar recursos da comunicação se a gente quiser que a nossa relação suba de nível, né? Se a gente quiser experimentar um nível de qualidade conjugal, um nível de satisfação maior na relação a dois. A gente vai precisar exercitar esse tipo de recurso. Então, eu falei do recurso da autoconexão e eu me comunicando a partir disso, né? E como é o recurso da conexão, que é a famosa empatia. Eu poder compreender o que está se passando no outro e poder expressar isso também. Né? Então, amor, eu entendo que hoje você esteja num dia mais difícil. Eu entendo que esse momento que a gente está vivendo é um momento de muita sobrecarga, né? E eu entendo que você possa se sentir pressionado, que você possa se sentir frustrado com várias coisas que estão acontecendo no seu trabalho, no seu dia. Então, eu explicito aquilo que eu estou, por meio da conexão, compreendendo dos processos internos do meu marido. Percebe? E aí, eu também posso expressar, eu posso
inferir uma necessidade dele. E eu entendo que você também tenha necessidade de harmonia, você também tenha necessidade de descanso, e você não está conseguindo dar vazão a essa necessidade, atender essa necessidade. Mas então vamos pensar o que a gente pode fazer para você descansar mais. E talvez poder calibrar mais esse nível de tolerância, de paciência que você não está tendo, né? Como é que eu posso te ajudar nisso? Como é que eu posso te ajudar? Se a minha competência de organização e planejamento, meu marido, por exemplo, tem essa competência muito forte, muito melhor que eu, de organização e planejamento, né? E ele me ajuda muito, por exemplo, no estabelecimento das minhas rotinas e das minhas agendas, porque a tendência é a gente querer abraçar o mundo e ir, né, enchendo a nossa agenda de coisa, e quando a gente vê a relação a dois, né, o casamento, não teve tempo nem de entrar na agenda. Então, ele sempre me ajuda nessa organização para que eu possa estar sempre lembrando dessa priorização do casal. Para que a gente possa não apenas ter os momentos de conversar, não discutir a relação, conversar de forma o quê? Ouvir de verdade a gente mesmo, para poder sentir nossos sentimentos, expressar nossas necessidades, ouvir os sentimentos do outro, expressar as necessidades do outro e descobrir formas de atender as necessidades de ambos. Essa é a comunicação que conecta. Perfeito. Mari, teve uma pergunta aqui da Leia. Como resolver o problema de comunicação quando um se recusa a conversar e segue como se nada tivesse acontecido? Isso, só um parênteses, é uma coisa que acontece demais, né? E assim, eu não sei, Mari, eu até ia entrar um pouquinho nesse assunto, mas os homens que estão, né, nos assistindo, geralmente é a mulher, né, que traz o assunto à tona, que quer conversar, pelo menos, né, dos casais que eu conheço, né, são poucos os homens que tomam a frente e falam, não, vamos conversar, vamos, né, melhorar a nossa relação, vamos tornar como prioridade, né, vamos investir. Então, assim, isso acontece muito, né? Um quer falar, mas o outro não quer. Como que acontece aí? Fato, né? Se é muito difícil, tá? Assim, quando um não quer, dois não fazem, não tem aquele ditado? Mas, assim, é muito... Eu fico imaginando aqui, me conectando com a Leia, né? O quão desesperador pode ser, né? O quão frustrante isso pode ser e o nível de angústia mesmo que isso pode gerar nela, né? Porque, de fato, sem comunicação não tem como a gente resolver as questões que ficam pendentes na vida a dois, percebe? Então, de fato, é muito difícil. Agora, sim, o que a gente pode fazer, né? A gente pode... Claro, isso eu estou falando sobre a perspectiva da psicologia de casais, da comunicação não violenta, né? De tudo aquilo que existem de recurso na ciência. Então, assim, vale a pena pensar o que pode ter por trás dessa dificuldade do teu parceiro de querer comunicar. Porque o ponto é o querer, ele não quer, né? Então, o que pode ter por trás? Porque o que eu ouço muito, tá, Cíntia? E você falou aí que na tua experiência são mais mulheres, né, que reclamam disso. E na minha experiência, talvez um pouquinho mais as mulheres também, ainda que hoje são muitos homens que procuram a terapia de casal. E eu fico muito feliz cada vez que um homem, que eu vejo uma mensagem no meu WhatsApp ou do telefone, que é um homem que está procurando, né? Porque isso mostra como as coisas estão mudando de fato, graças a Deus, né? O homem hoje está cada vez mais se empoderando desse lugar de cuidado da relação e saindo desse lugar de coadjuvante no cuidado da relação a dois, né? Porque os dois precisam estar igualmente comprometidos com esse crescimento para a coisa funcionar. Agora, vale a pena pensar o que pode ter por trás desse parceiro que não quer falar. Será que é mais do funcionamento dele, de ser uma pessoa que talvez
não desenvolveu o recurso da comunicação, é mais introvertida, é mais fechada, né? E aí, quando ele não desenvolveu, ele não é nem porque ele não quer comunicar, não quer conversar com a esposa, é porque ele não dá conta. Existe uma diferença muito grande. A gente tende a não querer fazer aquilo que a gente não dá conta, aquilo que a gente não tem o recurso, né? E aí valeria a pena o quê? Entender se é do funcionamento dele, né? E aí vai precisar, claro, com jeito, talvez, usando o autoconhecimento do casal, daquilo que você, como esposa, já conhece dele, para poder entender de que formas que ele se abre mais, que ele ouve mais, talvez, se é uma pessoa que gosta de livros, por que não indicar um livro, né? Indicar um curso, indicar uma palestra, uma live, porque tudo isso pode abrir a consciência da pessoa. Isso eu vejo muito os casais fazendo quando querem levar um ao outro para terapia, quando o outro não quer, né? Às vezes pedem para um amigo contar a própria experiência de como foi se abrir mais para a comunicação. Então, é usar o que já conhece do outro em favor do casal, em favor do outro. Isso é uma coisa. Outra coisa, quando podem ter elementos da própria forma de comunicar da pessoa, da parceira, né? Então, por exemplo, se o outro pode estar fechado, também porque ele está cansado de se sentir cobrado, se sentir anulado, se sentir, por exemplo, uma coisa que eu ouço muito, né? Estou até lembrando aqui de alguns casais que eu atendo, que se sentem muitas vezes como se a esposa quisesse mudar eles. Então, para que eu vou me abrir se ela sempre vai vir com uma demanda de querer me mudar, de querer me invalidar, né? De querer dizer que aquele jeito que eu sou não é o certo. Então, isso não funciona. Então, lembrar, mais do que eu ficar aqui querendo provar para você que eu estou vendo um 6 e não vai funcionar, porque você não vai ver um 6, você está vendo um 9, do ponto de vista que você está vendo. Então, lembrar, todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então, do ponto que eu só vejo um 6 e você só vai ver um 9. Então, vamos descer o nível para dentro de nós e tentar conhecer as necessidades. Quais são os sentimentos que estão por trás? Porque eu me comunicar com base nisso que vem de mim e comunicar o que eu percebo do outro, eu gero conexão. E isso tem o poder de abrir o outro para uma conversa que ele vai se sentir mais seguro, que ele não vai se sentir julgado, não vai se sentir pressionado, cobrado. Quando eu mostro para ele que eu estou compreendendo ele, que eu estou enxergando os sentimentos que ele está sentindo, que eu estou dando nomes para os sentimentos dele, que eu estou identificando as necessidades dele e estou dando nome, explicitando elas para ele. Isso vai fazer ele se sentir enxergado. Nossa, realmente ela está me vendo, ela me enxergou, ela me compreendeu. Isso vai abrir ele para uma conversa. Claro, muitas vezes vai precisar ser em etapas, aos poucos, em alguns momentos, quando a pessoa está muito fechada, vai precisar da ajuda de um profissional, né? Para isso que existem os psicólogos de casal. Mas não desistir, né? Não desistir, especialmente porque hoje tem muitos recursos. Buscar recursos para poder investir. Sim, já está quase indo ao tempo, né? Sério? Quanto tempo? Olha, no meu relógio aqui são 9h24. Faltam 6 minutos para fechar nossa live. Não acredito. Será que a gente continua, Mari? Mais um pouquinho? Não sei como é que tá o teu tempo. Você que me diz. Você que me diz. Não, eu tenho tempo, estou tranquila. Não sei, de repente, se você quiser derrubar a conexão e a gente voltar para falar da parte final de uma forma mais organizada. Pode ser. Que eu trouxe os 5 elementos da comunicação que conecta, ainda que eu já passei por todos esses elementos ao longo da live. Eu só iria trazer de uma forma mais organizada, né? Estruturada, digamos assim. Mas que bom. Mari, então faz o encerramento, a conclusão, para que a gente possa, né, pegar todo o apanhado e tentar, né, condensar rapidinho, mas continua. Se quiser falar mais 1 hora também pode falar. Sim, né? Sim. Bom, vamos ver enquanto o pessoal vai voltando.
Eu vou, até porque depois a live vai ficar gravada, então o pessoal vai poder ver o iniciozinho depois, né? Ou ver a segunda parte para quem tá, né? Mas uma coisa assim que é muito interessante, e como eu falei, né? A questão do 6 e do 9 é um ótimo exemplo para gravar na nossa cabeça, porque muitas vezes os conflitos na comunicação, eles acontecem porque a gente interpreta e julga aquilo que o outro está trazendo, né? E a gente não está enxergando a intenção do outro. Claro que podem ter alguns momentos que essa intenção é ruim, porque a pessoa está ali muito na imaturidade por conta de situações de sobrecarga da vida e tal. Mas, na minha experiência de 20 anos atendendo casais, eu ouso dizer que, na maior parte das vezes, quando um fere o outro, eu diria mais de, sei lá, 80% das vezes, não existe a intenção de ferir o outro. Percebe? O que existe é ação e reação, a explosão natural porque eu estou sobrecarregado, né? E porque eu ainda não aprendi a desenvolver a minha inteligência emocional. Existe a interpretação da mensagem do outro, e aí, claro, né? Se eu interpreto e julgo, eu não estou olhando para essa intenção. E o outro poder perceber isso, para poder explicitar, tornar explícita a intenção dele, é excelente. Né? Então, por exemplo, naquele exemplo que eu dei, né? Se meu marido fala comigo de uma forma ríspida e eu falo para ele, nossa, que grosso que você é, que estúpido, né? Se na hora ele consegue pegar isso e se ele já está exercitando práticas, recursos da comunicação não violenta, mas ali ele escapou, né? Escapou aquela forma de comunicação. Ele pode o quê? Ele pode, de fato, se conectar com a intenção dele. Qual foi a minha intenção? Nossa, a minha intenção não foi ser grosso. E ele pode comunicar isso na hora, né? Nossa, amor, desculpa, não foi a minha intenção. Saiu, eu estou sobrecarregado, eu estou cansado, né? Esse assunto que você está querendo trazer não é um assunto que me deixa à vontade. Vamos talvez falar sobre isso outra hora, percebe? Isso é maturidade, sim. Isso tem o poder de construir, né, os relacionamentos. Claro que não é fácil, especialmente numa vida que a gente vive, não desenvolvendo esses aspectos do humano, esses aspectos de desenvolvimento pessoal, de comunicação, né? A gente não dá prioridade para isso, só que isso vai fazer falta nas relações íntimas, porque relação íntima vai ter conflito, como a gente falou, né? Mas vamos lá, Si, para a gente fechar então. Os 5 elementos, né, de forma agora mais organizada e sistemática, da comunicação que conecta. E aí eu sempre brinco, se nas lives que eu faço lá no meu perfil do Instagram, convido todos aqui para quem quiser, né, me seguir, porque eu tenho um projeto mesmo, né, no Instagram de poder usar essa plataforma do Instagram não apenas com as lives, mas também por meio dos posts, né, que eu tenho buscado fazer cada vez mais, e ano que vem a ideia é eu começar mais com vídeos, com cursos também online, além das lives, e eu tenho muitos, né, muitos posts que eu faço sobre comunicação, porque de fato esse é um tema essencial. Mas eu ia falar isso que eu perdi. Eu estava nos 5 elementos, né? Nos 5 elementos, isso, ia começar. Então, voltando para os 5 elementos da comunicação, que conecta. Primeiríssimo grande elemento, né, Si, que a gente falou ao longo da live. Autoconhecimento, autoconsciência, autopercepção. Eu preciso perceber, prestar atenção na forma que eu me comunico. Eu preciso perceber o impacto da minha comunicação sobre o outro se eu quiser construir uma relação que suba de nível, né? Uma relação que vai atender às minhas necessidades de amor, de pertencimento, de vínculo, de aceitação, percebe?
Uhum. Então, essa autopercepção, muitas vezes, ela também vai precisar do quê? Do feedback do outro. Eu vou precisar, e quando a gente estuda o processo de comunicação, acho que muitos aqui que estudaram, né, fizeram pós-graduação, graduação, tem vários cursos de várias profissões hoje que falam sobre o processo da comunicação, aquela coisa do emissor, receptor, lembra? Que tem os ruídos, cheio de raiozinhos, né? Uma teoria de comunicação muito difundida, muito famosa, acho que todo mundo já passou por ela em algum momento da vida, né? Então, essa teoria mesmo fala da importância do feedback para retroalimentar uma comunicação eficaz. Então, a gente precisa ter essa humildade de pedir feedbacks, né? De estar atento ao feedback que o outro nos dá, né? Que o nosso cônjuge nos dá, para que ele possa, de fato, para que a gente possa, de fato, ter consciência. Muitas vezes, a forma como eu recebo uma palavra meio ríspida, né, vai ser diferente, por exemplo, se o meu marido ouvir essa mesma palavra nesse mesmo tom de rispidez. Para ele não vai ser rispidez, mas para mim é. Então, quem define, de fato, né, a comunicação é quem recebe, percebe? Se eu estou dizendo que isso para mim foi ríspido, essa é a verdade, para mim. Não quer dizer que eu estou dizendo que o outro foi ríspido. Lembrando daquela técnica que a gente falou na parte 1 da live, né? Então, eu não preciso falar do outro, você foi ríspido. Porque se não foi a intenção dele ser ríspido, ele não vai concordar que ele foi ríspido. Percebe? Então, o que precisa acontecer? Eu preciso falar de como eu me senti. Nossa, amor, quando você fala desse jeito, para mim soa como ríspido. E eu me sinto triste. Né? Você percebe que você foi ríspido? E aí ele poder captar isso como um feedback. Nossa, para mim isso não é ríspido. Porque se alguém fala assim comigo, isso para mim não é ríspido. Percebe? Só que a gente está querendo construir uma relação. Então eu vou precisar considerar, validar a forma como o outro se sente impactado pela minha comunicação. Percebe? Então, a forma como o outro é impactado e a forma como eu impacto, eu vou precisar pegar esse feedback para que eu possa melhorar a minha comunicação e customizar a minha comunicação para o meu parceiro, para a minha parceira. Percebe? Então, o principal elemento é esse, né? Quando a Autoconhecimento. gente tem o autoconhecimento que leva a autoconsciência e a autopercepção de como eu me comunico. E quando eu ganho essa autopercepção e essa autoconsciência, eu posso também, né, assumir a minha parte de responsabilidade na melhoria da comunicação no casal. Que eu estou envolvida, eu sou parte, é um time, lembra que a gente falou antes? Então, eu não estou preocupada só em culpabilizar o meu cônjuge, o meu parceiro. Eu saio do papel de vítima, né? E eu entro para assumir a minha parte de responsabilidade na melhoria da comunicação. Então, esse é o primeiro grande elemento, tá? Segundo grande elemento, que está agora também muito em alta por conta dos estudos da Brené Brown. Não sei o quanto o pessoal que ouve vai ouvir a live depois conhece, né? Mas o segundo elemento para comunicações que conectam-se é a vulnerabilidade expressa. Então, é assim, o quanto que eu me exponho na relação, o quanto que eu falo de mim. Quantos casais, isso geralmente é uma tarefa que os psicólogos, que os terapeutas de casal adoram dar, né, para os casais, de eles agendarem um tempo para simplesmente falarem de si, falarem de si próprios, falarem daquilo que se passa no mundo interno deles, compartilharem os seus medos, compartilharem suas angústias, muitas vezes relacionadas ao trabalho, à família de origem, aos conflitos da própria relação, com filhos, né? Então, falar dos nossos próprios sentimentos, falar daquilo que se passa no nosso mundo interno, expor a nossa vulnerabilidade para o outro, isso gera cumplicidade, ou melhor,
tem o poder, tem o potencial de gerar cumplicidade. Né? Eu me sinto conectado ao outro, eu me sinto pertencendo ao outro. É muito maravilhoso eu poder ter isso no meu marido, percebe? Ou na minha esposa. Né? De eu poder ter um espaço para falar de mim sem julgamentos, sem ser cobrada, mas ser simplesmente ouvida e validada naquilo que eu estou sentindo, né? E depois eu vou falar já desse ponto também. Então, a vulnerabilidade expressa, nos mostrarmos, nos expormos, falarmos, por exemplo, dos nossos sonhos, projetos de vida, aspirações, compartilhar de nós. É a conversa de alma. Né? Essa conversa de alma, quantos casais se passam anos sem terem? Não tem. Falando apenas de coisas operacionais do dia a dia. Da gestão da casa, dos filhos, de coisa para comprar, conta para pagar. E, de fato, a rotina ela é muito opressora, né? Mas por isso que a gente precisa ter essa autopercepção da gente mesma, esse autoconhecimento para saber o quanto que as nossas necessidades estão sendo atendidas, para a gente abrir espaço para atendê-las. Nem que a gente precise colocar na agenda do Outlook lá, né? Tal dia a gente vai fazer a nossa noite do casal. E a gente vai falar daquilo que se passa dentro de nós, né? E ouvir de verdade, ouvir com coração, ouvir com empatia, né? Falar um pouquinho a linguagem de amor do outro. Eu vi que teve alguém que colocou aí o Amor, que é também um excelente livro e uma excelente forma de conectar quando eu aprendo a falar na linguagem de amor do outro. Né? Então, se o outro se sente amado com palavras de afirmação, por exemplo, eu poder falar para ele palavras de afirmação, poder trazer reconhecimento para aquilo que ele faz pela nossa família, por exemplo, né? Mas são provedores, eles, hoje já está muito balanceado, né? Mas maridos que são provedores, eles com certeza possuem a necessidade de serem reconhecidos pelo leão por dia que eles matam pela família. Percebe? Ou esposas, né? Quando são elas que fazem isso, né? Então, o reconhecimento é fantástico, porque tem esse poder de atender uma necessidade do outro, uma necessidade que todo ser humano tem, é universal, né, básica, e gerar, assim, conexão, tá? Quando que a gente não é vulnerável na relação? Quando a gente confunde vulnerabilidade com fraqueza, e a gente acha que a gente não pode mostrar fraqueza para o outro, a gente tem medo que o outro vai gostar menos da gente, a gente tem medo de ser rejeitado, né? A gente tem medo de ser julgado novamente. E aí a gente vai fazendo o quê? Colocando máscaras. A gente vai colocando, a gente vai vestindo uma armadura na própria relação a dois. E isso é certo para gerar distanciamento emocional no casal, desconectar o casal, a ponto de eles poderem se transformar em dois estranhos no futuro, né? Então a gente precisa trabalhar na prevenção. O terceiro elemento, né, da comunicação que conecta é o interesse. Olha que interessante, o interesse pelo outro, né? Então, quando de fato eu me interesso pelo outro, né? E isso também é um exercício de eu poder ligar a minha prioridade, o meu radar no outro, para poder prestar atenção no outro, para poder, com uma curiosidade genuína, perguntar como foi o dia do outro, perguntar como o outro está, né? E ouvir com atenção plena. Eu colocando a minha presença plena para ouvir, ao invés de falar em cima do que o outro está falando, né? Cortar o outro e dizer, mas se o outro traz já uma reclamação do dia, você não sabe como foi hoje, né? As crianças não pararam de fazer bagunça, de fazer birra, de berrar, não sei o quê, tive que botar em castigo. Então, para uma mulher ou para um homem que chega do trabalho, né? Ou que sai do trabalho, às vezes porque está de home office, da porta do home office, né? Ou do espaço, do cantinho ali do home office, e recebe uma reclamação, a tendência é o quê? De novo, vai precisar se defender, né? Não que precisasse, mas naturalmente no automático entra. Mas você não sabe como foi o meu dia. Você não sabe o que eu tive que fazer, né? Ou então vai se fechar porque está cansado de ouvir as reclamações do outro,
né? Então, assim, esse interesse genuíno, ele pode, inclusive, né, ouvir as reclamações do outro, mas depois poder pontuar. Então, depois que ouve, que o outro se sente ouvido, ele se torna mais propenso, inclusive, para ouvir o feedback do outro em relação à quantidade de reclamações do dia. Percebe? Por quê? Porque todo humano tem também a necessidade de ser ouvido. E aí, se eu me sinto verdadeiramente ouvida, eu tenho mais disponibilidade interna de ouvir o outro. Tá? Então, o interesse, né? Com uma curiosidade genuína pelo outro, por como o outro está, como foi o dia do outro. Ouvir, ainda que seja uma reclamação, depois eu posso pontuar aquela reclamação, mas primeiro ouvir sem atropelar o outro. Porque às vezes também o outro só vai precisar desabafar e aquilo já vai ser suficiente para ele mesmo sair daquele padrão de reclamação, esvaziar o tanque dele, né? No bom sentido. O quarto e penúltimo elemento da comunicação que conecta, que ele, na verdade, está transversal sobre todos os outros, mas ele, pela importância dele, ele precisa ser considerado como um elemento sozinho, né? Que é a empatia, né, Cília? E a empatia, ela é tão poderosa para gerar conexão, e a gente tem falado tanto dela, só que ela está tão na moda, né, já há alguns anos, só que existe uma confusão de conceito muito grande em relação à empatia. Muitas pessoas pensam que empatia é simplesmente se colocar no lugar do outro, né? Só que empatia não é isso somente, é um pedacinho. Porque a empatia, pensando no conceito, inclusive técnico e científico dela, ela é a gente sentir com o outro. Mas para eu sentir com o outro, eu preciso o quê? Identificar o que o outro está sentindo. Sim. E poder dar nome para isso. Nossa, Si, eu entendo que, por exemplo, né? Digamos que você está chateada porque você não conseguiu fazer alguma tarefa no seu dia. E aí você vem já com a reclamação, com, né? O que a empatia poderia dizer? Nossa, sim, mas pelo menos você, né, conseguiu terminar o trabalho, ou pelo menos você fez as outras atividades que tinha que fazer, né? Isso, muitas vezes, é confundido com empatia. Isso, na verdade, não está conectando com o sentimento do outro e validando. E o outro se sente invalidado. Pelo menos, mas não era exatamente o que eu queria. Eu não consegui fazer aquilo que era mais importante para mim. Outra coisa que pode quebrar a empatia, né? O outro traz e eu querer mostrar que estou ouvindo falando de mim. Então eu corto falando, você não fez isso, mas eu, né? Então a gente já quebra a escuta e entra em falar da gente, em comunicar a gente. Só que se na empatia, de novo, a gente expressa o sentimento. Então, nesse exemplo, o que eu poderia fazer? Nossa, Cíntia, eu entendo o quão frustrada você está. Eu entendo, né? E de fato é muito difícil quando a gente não dá conta de realizar uma tarefa que era muito importante para a gente. Eu não preciso dar conselho. Eu não preciso dar solução para o problema do outro. Isso não é empatia. A não ser que o outro me peça, né? Mas empatia, para de fato gerar conexão, eu posso conectar com o sentimento e a necessidade do outro para poder expressar isso. E o outro vai se sentir enxergado, visto, e vai se sentir conectado comigo, né? E vai se sentir apoiado. O apoio é outra necessidade que todo ser humano tem, é uma necessidade básica, né? Isso é muito, muito, muito poderoso nos casais, sim. Eu vejo isso demais no consultório, né? Então, reconhecer as emoções do outro, né? E comunicar para ele. Eu não preciso concordar com ele, eu não preciso
dizer o que ele tem que fazer, dar solução, mas é só, de fato, expressar e validar o que ele está sentindo. E, por fim, o último elemento, o quinto e último elemento das comunicações que conectam, a gente também falou deles um pouquinho, é simplesmente o investir, né? Então, investir na comunicação e investir no relacionamento. E, de novo, né? Relacionamento a dois, um relacionamento de casal, ou qualquer relacionamento, mas relacionamento de casal, que é o mais complexo, o mais íntimo que o ser humano pode experimentar aqui na Terra, com outro ser humano, né? Ele, de fato, tem o potencial de atender às nossas necessidades. Então, se de fato eu investir em desenvolver recursos para me comunicar melhor, isso vai ser um adubo, né? Que esse vai ser um regar que esse organismo vivo, que é a relação a dois, precisa. Vai ser um nutriente, vai ser um alimento para esse relacionamento crescer forte, crescer saudável. Então, vai precisar de conhecimento, por isso que eu vou precisar investir em leituras, em assistir lives, não só para entretenimento, mas para, de fato, aprender a anotar. Eu sempre dou a dica de anotar os aprendizados em caderninhos, né? Eu mesma tenho os meus caderninhos de lives, né? Eu comprei mesmo um caderno no início da pandemia, que todas as lives que eu assisto, eu vou anotando, anotar, né? Você também? Olha isso. Estou anotando aqui. É isso, porque aí a gente volta nesse conhecimento, né? Para a gente desenvolver uma competência como a comunicação, a gente precisa trabalhar no nível do conhecimento, mas também precisamos trabalhar no nível da prática, da atitude, de a gente de fato exercitar isso, né? Então, o investir a gente investe tanto na vida, né? Se a gente investe em estudo, pós-graduações, mestrado, doutorado, a gente investe em trabalho, carreira. Quantas horas do dia a gente dedica para a carreira? E não quer dizer que a gente não possa dedicar, mas quer dizer que a gente precisa trazer o investimento no relacionamento para um nível próximo, né? E em alguns de importância. De importância. Em alguns momentos até numa importância igual ou até maior em termos de tempo, né? Justamente porque não vem pronto. A gente não tem todos os recursos que a gente precisa para se relacionar, para se comunicar. Então a gente precisa ler livros. E aí, se eu tenho aqui o da comunicação não violenta, né? Que eu super que é muito famoso, acho que a maioria já ouviu falar, mas muita gente conhece, mas ainda não leu, né? Eu pergunto isso para todos os meus pacientes, porque é leitura obrigatória de todos, especialmente casais. E eu indico, eu tenho até o PDF dele, né, para poder indicar a leitura. E tem também o livro das 5 linguagens do amor, né? Que também é um livro que ele é muito útil nesse quesito da comunicação, tá? E a gente lembrar, né, que a qualidade dos nossos relacionamentos também vai influenciar na nossa qualidade de vida. E tudo aquilo que a gente coloca energia, cresce. Então, se a gente colocar energia, se a gente investir energia em aprender recursos de comunicação, em ter tempo para o casal para poder transformar as DRs em conversas empáticas, em conversas de escuta plena, de interesse, de comunicar sentimentos e necessidades, aprender a posicionar pedidos. Tudo isso vai gerar crescimento no casal, tá? É isso. Mari, quanto aprendizado, nossa. Às vezes a gente acha, né, que a gente já sabe tudo, né? Mas essa parte que é extremamente importante, que é do autoconhecimento, é algo assim que realmente a gente precisa dedicar tempo, porque às vezes a gente nem faz isso, né? A gente nem nos conhece, a gente nem sabe quais são as nossas necessidades, né? A gente vai apenas levando a vida, né? Na rotina e, né, imerso em tudo que tem acontecido e esquece de olhar, né, para dentro e fazer realmente uma leitura, né, do que se passa no meu coração, na minha mente, e aí eu vou conseguir falar, né, me expressar para o meu cônjuge, né,
conseguir chegar para eles assim, olha, realmente eu tenho uma necessidade, como, né, aquela coisa, criação diferente, às vezes a gente também tem temperamento diferente, né? Alguém falou colérico, alguém falou ali, eu sou colérica. Então, assim, a gente aprendendo sobre a gente vai conseguir administrar melhor, né? Mari, muito, muito, muito obrigada. Eu acho que eu ficaria ouvindo por horas, né? Sou muito grata a Deus, louvo a Deus pela tua vida. Realmente tens ensinado e tens ajudado, né? Eu sempre penso, eu queria tanto ser paciente da Mari, mas eu não posso porque ela me conhece. Amiga, não pode, sim. Eu falo, mas aí eu tento pegar um pouquinho de você das lives. Amiga, mas muito, muito obrigada. Foi realmente muito importante. A live vai ficar salva. Espero que se em algum outro momento, de repente ano que vem, quando a agenda estiver um pouquinho mais tranquila, a gente possa fazer mais alguma live abordando algum, né, outro assunto, que acho que também seria importante. E te agradecer. Agradecer, foi realmente excelente. Já anotei, vou aplicar. Sim. É muito importante. É a prática, né, Si? É a prática, é o exercício, né? É aquele processo de desenvolvimento. A gente começa engatinhando. A gente não começa correndo. A gente começa engatinhando, a gente começa a levantar, dá uns passinhos, cai, né? Depois continua de novo. E a gente exercitar essas ferramentas de comunicação que a gente aprende no livro. O livro é extremamente prático, tá? Ele tem todas as livrarias, é muito fácil de encontrar, ele é muito famoso mesmo. E ele é muito pragmático. Só que são ferramentas, e até diz aqui, técnicas, né? Então, aquela coisa, aquele exemplo que eu adoro usar. Por exemplo, do martelo e do prego. Né? Então, vamos pensar. O martelo sendo a ferramenta, e ele é uma ferramenta, né? A comunicação não violenta, recursos de comunicação empática, de escuta ativa, de conexão, como a gente falou hoje nas duas partes da live, eles são ferramentas. Mas se a gente não praticar, o que acontece? Vamos pensar, você, né? Ou porque você eu não sei, mas eu, por exemplo, que não tenho afinidade nenhuma com ferramentas de casa, essas coisas de martelo, nada, tudo é meu marido que faz, né? Porque tem muitas mulheres que têm essa facilidade. A minha mãe, por exemplo, é uma que tem muita facilidade, né? E o que acontece? Se a gente pega essa ferramenta martelo pela primeira vez ou segunda e vai lá bater num prego, o que vai acontecer? A gente vai ter total facilidade de pregar um quadro, por exemplo? E vai entortar o prego. Vamos entortar o prego, vamos bater no dedo, vamos bater na parede, né? E a gente pode chegar à conclusão que essa ferramenta não é boa. Percebe? A gente pode chegar à conclusão que essa ferramenta não funciona. Está com defeito. Mas não, é simplesmente a prática, o exercício que vai aperfeiçoando. Né? Então, a gente precisa pegar alguns recursos, como alguns que a gente falou na live de hoje, alguns que tem no livro, nas 5 linguagens do amor, que tem vários recursos, né? Livro maravilhoso, e poder exercitar, priorizar, ser intencional nesse exercício, né? Poder, de fato, treinar, exercitar esse músculo, né? Dar estímulos, criar oportunidades, colocar na agenda, ter consciência, olhar no caderninho uma vez por semana, justamente fazer crescer esse recurso, tá? Tem muita coisa, assim, para falar de comunicação em casal. Eu sou verdadeiramente apaixonada, acho que dá para perceber pelo meu nível de energia, né? E quanto que ajuda. Para mim é muito fácil acreditar no quanto que ajuda, porque eu vejo a mudança nos casais, às vezes por coisas pequenas, que são grandes e poderosas, né? Tem o poder de conectar. Por exemplo, a escuta ativa, a escuta empática, a escuta interessada de verdade no outro, validando aquilo que o outro está trazendo, sem precisar concordar. Então, tudo isso é muito bom de viver isso e de ajudar as pessoas nisso, porque, de fato, a gente precisa, né, se experimentar uma vida mais leve e com relacionamentos mais satisfatórios.
e duradouros. É isso aí. Mari, alguém perguntou onde você atende. Hoje eu atendo aqui em Brasília, né? Eu nem falei que eu estou falando de Brasília. O meu consultório é aqui, mas nessa pandemia tá todo mundo online, todo mundo de home office, né? Então eu estou desde março atendendo só online. Só que hoje eu estou com lista de espera, né? Se eu não consigo mais absorver, eu tenho no meu site o contato para lista de espera, que a Bruna, que até estava aqui na live, eu vi ela entrar e sair algumas vezes, ela cuida da minha lista de espera. A gente desenvolveu esse ano um programa de autoconhecimento focado na lista de espera, tá? Então é um programa de 7 sessões que é entregue por ela, 7, tem até pessoas que querem fazer mais, né? Porque autoconhecimento é para a vida, tem muitas ferramentas. E aí também é um tempo de preparo e aquecimento para entrar no processo psicoterapêutico, mas eu não tenho essa garantia de quando eu vou poder absorver, né? Perfeito. Mas tenho vários profissionais excelentes que da minha confiança que eu indico também. Oi, sim. Acho que tinha travado aqui. Foi uma ligação aqui, o meu marido me ligando, acho que ele acha que a live já terminou. Então vamos encerrar a live. Mari, muito obrigada, querida. Demais. Olha, ser eternamente grata. E que Deus possa te abençoar, te usar muito. Amém. Como psicóloga, como mulher, como esposa. Né? Que bom, né? Foi ouvir você. Fiquei muito feliz. E também quero agradecer a todo mundo que nos prestigiou, né? E eu vou salvar a live, depois vocês podem assistir à vontade e anotar os pontos. E ó, tem uma amiga que está vendo lá de Portugal, 1h da manhã. Tá? Sim. E a última vez que a gente se encontrou, eu e você, foi lá em Lisboa, né? Foi em Lisboa. Verdade, Mari. Encontro presencial depois que tudo isso acabar, né? É isso aí, quando você vier para Floripa. Vamos, né? Tá bom. Gente, muito obrigada. Obrigada, Mari. E vamos aplicar. Eu vou anotar, eu vou passar depois, quando eu salvar, eu vou passar para os casais esses 5 elementos importantíssimos. Olha, tem de Hamburgo também. Que legal. Que chique. Que bom. Beijão, querida. Obrigada, beijo para todos. Obrigada a todos pela participação. Até. Até, obrigada.